primeiramente eu gostaria de dar, né, bom dia a todos e todas, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né, Macário, a gente que acompanha aí a história do fórum, né, então acho que a CT tem um histórico, né, de parceria com o fórum, então é muito bom sempre ver esses eventos se atualizando, né, com a casa cheia, então é um prazer muito grande. Queria também me desculpar imensamente, porque eu vou cometer uma indelicadeza, que é precisar sair logo após a minha fala. E estou triste, porque a gente tem aqui, né, a doutora Margarete, que vai falar sobre um tema que muito nos interessa, né, que é essa questão do impacto ambiental e também dos dispositivos eletrônicos para fumar, que a CT trabalha diretamente com esse tema. Vamos ter o debate sobre obesidade, que também é um tema que a CT trabalha muito de perto, né, com as políticas públicas de prevenção e controle da obesidade, e a discussão também sobre o evento de alto nível, ou seja, todos os temas que me interessam muito. E, lamentavelmente, assim, eu vou precisar sair, porque foi marcada uma reunião, e vocês vão entender, acho que no fim da apresentação, que eu vou falar sobre esse tema, e é exatamente sobre isso, então vou precisar me ausentar, mas eu volto, tá? Eu só vou precisar sair mesmo durante alguns momentos para poder fazer essa reunião e retorno, tá? Então, também peço desculpas, mas se houver alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, não dando para fazer agora no meu retorno, eu fico à disposição, tá? Bom, então, deixa eu ver só se eu me acerto aqui. Aqui. Bom, então, para quem não conhece, a CT Promoção da Saúde é uma ONG, né, que atua na prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, e aí inclui a promoção da alimentação saudável, controle de tabaco e álcool, que são três temas que a gente tem trabalhado mais diretamente, mas esse ano a gente espera também começar a expandir um pouco mais, incluindo a questão da atividade física mais diretamente, que a gente normalmente apoia, mas não atua tão diretamente, a questão da poluição do ar, enfim, a gente planeja como um futuro também de atuar sobre o guarda-chuva mesmo das principais CCNTs, tá? E aí, para começar a discutir um pouco esse tema que me foi colocado, né? Eu acho que minha resposta básica é sim, sem dúvida alguma, determinantes sociais e comerciais da saúde, eles são fundamentais para que a gente possa atingir a meta, né, 3.4, associada ao ODS 3, que eu acho que todos aqui conhecem, mas só para ficar na mesma página, né, é reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento e promover a saúde mental e o bem-estar. E também acredito que todos aqui já trabalhem com esses temas, mas para a gente também colocar aqui só conceitos básicos, né? Então, dos determinantes sociais da saúde, são as condições que as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem, envelhecem, e elas podem ser muito diferentes de acordo com as desigualdades sociais, né? Então, as disparidades, elas podem afetar muito claramente os indicadores de saúde. E determinantes comerciais da saúde referem-se às condições, ações e omissões de agentes comerciais que afetam também a saúde. Então, a dimensão comercial pode comprometer a saúde e o meio ambiente quando interesses comerciais dificultam a adoção de políticas públicas eficazes para maximizar lucros. E aí, então, a gente tem exemplos clássicos, né, da indústria do tabaco, indústria do álcool, indústria de ultraprocessados, por exemplo, que historicamente, né, procuram retardar, impedir, questionar, né, não só evidências científicas, como também políticas que venham a ser adotadas para regulação desses produtos, tá? E eu vou trazer uma apresentação muito mais visual, né? Então, mais imagens e tudo, não tanto texto, mas mais para a gente poder conversar, né, um pouquinho sobre esse tema. Então, nós tivemos sim avanço, então aqui poucos exemplos, mas sim, nós tivemos, né, essa questão da redução da fome, por exemplo, no Brasil, que é gravíssimo, né? A questão da insegurança alimentar e, obviamente, um impacto enorme na saúde, né? Então, tivemos essa queda de 2022 para 2023, por exemplo, bastante significativo, que é importantíssimo, né? A gente tem na outra ponta também a questão da obesidade como um problema sério, né? Então, onde as pessoas também têm sobrepeso e obesidade, né? Consumindo produtos. Um minuto, não acredito, já passou 15? Enfim, tá, eu vou correr então aqui. Alguns índices de melhora. Não?
Ah, tá. Tá bom, me assustei, falei: "Nossa". Enfim, então, nós tivemos, essa estava falando da questão da obesidade, né, que então muitas vezes as pessoas consomem produtos que não têm valor nutricional, né, então acaba também tendo, esse problema, né, que é de insegurança alimentar de uma forma ou de outra. A questão da melhora do saneamento básico, enfim, a gente tem avanços que a gente deve marcar, não vou trazer todos eles detalhadamente, é mais né, uma exemplificação mesmo, mas, por exemplo, nessa questão, da fome, né, é importante que a gente tenha tido essa queda, mas é importante lembrar também que a gente já tinha saído anteriormente do mapa da fome, né, e nós voltamos para o mapa da fome. Então, assim, nós estamos muitas vezes recuperando coisas que já deveríamos estar além, né, já deveríamos ter superado, e muito. A questão do saneamento, por exemplo, que foi outro ponto que eu trouxe, houve uma melhora, mas ainda existe muita desigualdade. Então, região norte, nordeste, por exemplo, está mais desprovida desse tipo de coisa. Então, tem muitas coisas ainda que precisam ser olhadas, né. Então, nesse evento que foi realizado em 2024 pela OPAS, também é dito, né, que a região das Américas, ela permanece uma das mais desiguais do mundo e a pandemia exacerbou também as desigualdades existentes. Então, a gente teve aí no meio do caminho uma questão que também acabou interferindo nos resultados que nós vemos. E esse é o relatório Luz da Sociedade Civil para a implementação da Agenda 2030, do qual a ACT também é membro, esse é o 2024, e é colocado essa frase também lá, né, logo na introdução, que na América Latina, onde apenas 22% das metas estão em progresso satisfatório, o Brasil se destaca como uma promessa incumprida. Historicamente, o país foi descrito como o país do futuro, promessa que infelizmente nunca se concretiza. Então é uma frase dura, mas é uma frase que a gente tem que olhar, é verdade, né? A gente quer esse país do futuro, a gente sabe que tem o potencial, mas muitas coisas, como eu falei, a gente retrocede, volta, a gente tem dificuldade de avanço. Essa questão da desigualdade, então, ela impacta diretamente, né, também nos indicadores de saúde. Essa pesquisa da Oxfam, por exemplo, mostra, né, que a população entende que o progresso do país também está condicionado à redução de desigualdade, então essa deve ser uma meta a ser perseguida. E também a OPAS também mostra, né, que as DCNTs continuam sendo a principal causa de morte e incapacidade nas Américas e alerta para que os sistemas de saúde possam ser preparados, né, para essa condição também de uma população que envelhece. A questão também climática, né, ela é emergencial, então ali novamente, né, a gente tem a importância de observar que também as população mais vulneráveis acabam ficando mais vulneráveis também, né, aos impactos, das mudanças climáticas, e ali a gente teve, por exemplo, né, uma imagem do Rio Grande do Sul há um ano, né, que ficou alagado e milhares de pessoas, desabrigadas e tudo, atingindo especialmente também áreas mais vulneráveis, a poluição de mares, a questão dos microplásticos, né, que hoje estão também em todo lugar e nos contaminando, né, já presentes e observados em diversos órgãos do corpo humano, que ninguém sabe exatamente qual a consequência disso, né, para o futuro. E aí a gente vai trazer um pouco também da conexão desse tema com a questão dos determinantes comerciais, né? Então, aí a gente vê, por exemplo, a produção né, de refrigerante da Coca-Cola, que foi já em diversos relatórios já reconhecido como o maior poluidor por plástico do mundo, né? E ao mesmo tempo que a Coca-Cola apoia, né, de alguma forma aí, ou entre aspas, né, ou a preparação para a COP30 no Brasil, existe esse dado de que a Coca-Cola vai produzir mais de 600.000 toneladas de lixo plástico até 2030, ameaçando oceanos. Ela recuou de uma meta que ela tinha também de redução. Então, vejam que, assim, é um contrassenso, né, e é importante que a gente olhe para isso também, né. Então, a gente tem ali o custo para o sistema de saúde associado ao consumo de bebidas açucaradas, né, chegando a quase 3 bilhões, né, então você tem o duplo impacto, né, que a gente fala que a gente vai chegar lá, que é uma campanha que a CT está no ar, né, que é justamente produtos e empresas, né, que acabam
não só afetando condições de saúde, como condições climáticas, né? E que a gente precisa rever as práticas que essas empresas estabelecem. E aí a gente tem também a menção, né, em relação ao que a gente acabou de lançar, que é o dossiê Big Food, né, mostrando como a indústria interfere em políticas de alimentação, convido todo mundo a conhecer, e que é uma forma também de a gente não só identificar, como tentar estabelecer medidas para conter possíveis influências indevidas de corporações que têm interesses em ampliar a sua lucratividade com a venda de produtos que causam um impacto muito grande na saúde, também na saúde humana e do planeta. E aqui, também nesse relatório, a gente vê que não foi só a Coca-Cola, né? Mas você vê ali, por exemplo, a Altria, British American Tobacco, também como os maiores poluidores, né? Então, isso é muito importante a gente observar para esse elemento, né? Não só muitas vezes estimulando o consumo de produtos não saudáveis, impactando diretamente no desenvolvimento das condições crônicas não transmissíveis, mas também em relação ao impacto que esses produtos e seus derivados, né, e suas embalagens e tudo, acabam tendo no planeta, tá? Então, aqui a gente também tem um estudo da CT sobre a questão das bitucas de cigarro, né? Foi um relatório feito em conjunto com um pesquisador da Unifesp, que trouxe a questão do impacto de poluição em cidades próximas aqui a São Paulo, né, Guarujá, Santos e tal. E o custo extremamente alto, né, 153 bilhões de reais associado à questão do tabagismo. E aqui a gente tem também o índice de interferência da indústria do tabaco, né, que foi feito em 2023 e agora está sendo produzido novamente, que é um relatório global também que fala sobre um pouquinho, identificar quais táticas essas indústrias utilizam, de que forma a gente pode, enquanto sociedade civil e governos, se proteger em relação à influência indevida. E aqui, então, eu trago para vocês conhecerem a campanha da CT, que é essa duplo impacto, né, que a gente fala justamente que as indústrias do álcool, tabaco e ultraprocessados estão entre as grandes poluidoras do planeta, né, e que, como se não bastasse fazer mal à saúde, elas destroem o meio ambiente. Então, é importante que a gente comece a fazer um pouco essas conexões, né, porque isso tudo vai impactar lá na ponta, né. E em termos de recomendações, né, teve agora também o encontro da OPAS em 2025, em março, que algumas das recomendações e tal, para que a gente tenha um enfrentamento, né, da questão das condições crônicas não transmissíveis, envolvem aumentar o investimento, fortalecer a liderança na prevenção, incluindo as políticas para enfrentar fatores de risco e melhorar os serviços de saúde, expandir o acesso à atenção primária para melhorar o diagnóstico, tratamento e cobertura, promover a coerência das políticas em diferentes setores do governo, além da saúde, ou seja, essa parte intersetorial é muito importante também, né, integrar, e a gente tem trabalhado muito com isso, depois eu vou falar, né, também nessa discussão, por exemplo, sobre a taxação de produtos não saudáveis, né, e tem se discutido justamente o que o Eduardo Macari trouxe, né, essa questão de ter aí o encontro de alto nível previsto para setembro como um marco, né, onde vai se rever um pouco também essas metas globais que tinham sido estabelecidas, e eu somaria ao que ele mencionou, né, tanto desse evento quanto também da COP30, que a gente tem dois outros também importantes, que é o do High Level Political Forum, que vai acontecer em julho, sobre a Agenda 2030, na qual esse ano está contida a avaliação do ODS 3, ou seja, o ODS Saúde, então é também um momento importante, o governo brasileiro já está preparando a sua manifestação, a gente já teve oportunidade de poder contribuir um pouco com isso, então é um outro evento que eu acho que vai trazer aí elementos importantes, né, para avaliar como é que está sendo a implementação do ODS 3 e, consequentemente, também o 3.4, né, e a COP também do tabaco, que vai acontecer esse ano, né, COP 11, acontece em novembro, e também avalia a implementação da Convenção Quadro de Controle do Tabaco nos países, e acontece também a cada 2 anos, e a gente vai ter esse ano novamente para ter uma percepção aí não só do Brasil, quanto de outros países. Então, da parte da CT, a gente vai preparar relatórios, né, para avaliar um pouquinho essa implementação, tanto do ponto de vista
da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, quanto em relação às DCNTs, pensando um pouquinho no Plano Nacional de Enfrentamento das DCNTs. Então, a gente pretende fazer os relatórios sombra, digamos assim, antes desses eventos para poder contribuir, e acredito que o fórum também vai ter muito a contribuir nisso. E aqui, só para finalizar, é meu último slide, né? Eu acho que trazendo uma das medidas, né, que é a questão da taxação de produtos não saudáveis. Então, um dos grandes gargalos é sempre o financiamento, seja para prevenção, seja para diagnóstico, tratamento, e a gente tem aí uma fonte possível, né, de recursos que pode auxiliar no investimento de políticas tanto sociais quanto de saúde, etc., quanto também de desenvolvimento sustentável, e muito pouco explorada ainda, apesar de ela ser extremamente eficaz. Então, vários dados no Brasil já mostram, né, um período que a gente teve aumento de tributos, né, e preços daí, por exemplo, sobre tabaco, foi o período que a gente teve a maior queda na prevalência, sem dúvida alguma. E depois que a gente ficou 8 anos sem nenhum reajuste, foi o momento que a prevalência estagnou. Tanto que hoje a gente tem, pelo Vigitel, o mesmo índice que nós tínhamos em 2018. Espero que agora que o Vigitel deve ser apresentado, a gente possa ter alguma diferença. Mas a gente estagnou. Então, ficou muito claro a importância da política tributária. Então, a gente acompanhou muito de perto a discussão da reforma tributária, que foi apresentada e aprovada, né, no final do ano passado, né, no Brasil, apoiando a criação dos impostos seletivos sobre produtos nocivos à saúde e meio ambiente, e aí felizmente tivemos, né, aprovação tanto de tabaco, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. Nosso desejo era que pudesse ser mais ampliado ainda, né, para ultraprocessados, mas enfim, já foi uma grande conquista. Tivemos a conquista também da isenção de tributos na cesta básica, né, com alimentos essencialmente saudáveis, e isso é uma conquista muito grande para o Brasil, que pode trazer um impacto também para a saúde, né, sem dúvida alguma. E agora a gente vai estar na etapa de definição das alíquotas, porque não adianta só definir que vai ter um tributo seletivo para esses produtos. Quanto vai ser essa alíquota? Porque se ela for muito pequena, ela não vai ter impacto praticamente. Então, agora é o momento de definir qual é essa alíquota. E, então, é um momento bastante difícil também, que nós vamos ter aí para reivindicar, né, por alíquotas que possam trazer impactos efetivos na saúde, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem trabalhado muito sobre esse tema, e é justamente sobre isso que eu tenho essa reunião agora, né, com o secretário especial da reforma tributária, para tratar desse tema, por isso que eu não vou poder deixar de ir, mas retorno assim que terminar a reunião, tá bom? Obrigada, peço desculpas novamente e desejo bom fórum aí a todos.